vou falar com esse microfone que o Stuquinha prepara para mim. E quando o Márcio tentou colocar a mão nesse microfone, quase que eu tiro você dessa mesa, porque esse microfone aqui foi preparado para o presidente falar. Olha, se tem um ser humano que tem razões de sobra de levantar todo dia feliz, sou eu. Eu sempre pautei a minha vida por não levantar de manhã azedo, levantar de manhã brigando com alguém, se bem que eu brigo com muita gente que trabalha comigo. Mas, por exemplo, ontem aconteceu uma coisa aqui nesse salão mesmo, com outra montagem aqui, menos sofisticada. Essa aqui parece um festival de cinema, de tão bonito que é esse negócio. Mas ontem nós fizemos aqui uma coisa importante, que foi o acordo que construiu um projeto de lei que pela primeira vez vai dar cidadania plena ao pessoal que trabalha em aplicativos com Uber. Então é uma coisa extraordinária, porque isso parecia impossível. Muita gente achava que não era possível a gente fazer isso. E nós, depois de um ano de discussão, envolvendo o Ministério do Trabalho, envolvendo outros ministérios, envolvendo os empresários, envolvendo os dirigentes sindicais e os trabalhadores do Uber e as trabalhadoras, ontem nós fizemos um feito extraordinário. Eu não sei quantos países no mundo já conseguiram fazer o que foi feito aqui. Eu sei que a Espanha conseguiu fazer, e na Espanha, depois de muito tempo de discussão, já no governo Pedro Sánchez, que amanhã estará nos visitando aqui no Brasil, eles conseguiram aprovar no Congresso Nacional por um voto. Por um voto, eles conseguiram criar a lei que garante uma certa legalidade aos trabalhadores do aplicativo. Me parece que na Coreia também tem alguma coisa nesse sentido. Mas tem poucas coisas no mundo que já foi feito. Eu até acho que o companheiro Marinho e o Aldo Faleiro vão ter que mandar o resultado da lei que nós fizemos para o nosso amigo Biden, presidente dos Estados Unidos, porque nós assinamos um acordo sobre trabalho decente, e eu acho que essa é uma primeira boa experiência que a gente pode mostrar ao mundo o que é possível fazer. No início, eu vou falar aqui porque eu preciso repetir muitas vezes isso, no início muita gente fez crítica dizendo que a gente queria, sabe, uns faziam crítica que a gente queria acabar com a CLT, outros faziam crítica que a gente queria forçar os trabalhadores a ser CLT. E a gente não queria nenhum nem outro. A gente criou uma nova categoria de trabalhadores no Brasil, chamado trabalhadores autônomos com direitos. Eles vão pagar 7,5% de previdência do trabalhador sobre o salário mínimo, e o empresário vai pagar 20%. Isso é um acordo firmado, é um acordo sui generis na história desse país, e, portanto, eu ontem parabenizei o Ministério do Trabalho e as pessoas que trabalharam, e, sobretudo, os trabalhadores dos aplicativos do Uber, que foram muito importantes. A segunda coisa que eu fiquei muito feliz ontem, quem participou teve a chance de participar de um evento extraordinário, que foi a conferência, a 4ª Conferência da Cultura nesse país. Primeiro, a participação de muita gente mesmo, e muita gente do Brasil inteiro. Segundo, a alegria estampada na cara das pessoas, por conta não apenas da volta do Ministério da Cultura, mas porque o Ministério da Cultura voltou muito poderoso. Ele voltou com 2 leis Aldir Blanc, e ele voltou com a Lei Paulo Gustavo, que coloca no Ministério 15 bilhões
bilhões de reais quer o Ministério fazer política de cultura. É a maior quantidade em dinheiro da história da cultura nesse país a ser executada pelo Ministério da Cultura, e esse dinheiro está sendo distribuído dentre os 6 mil municípios que se inscreveram e os estados. Portanto, eu quero dizer para vocês que eu ouço dizer que daqui a uns dias não vai ter nenhum artista se queixando de falta de recurso para que esse país tenha atividade cultural em todos os quadrantes do nosso território. E a terceira coisa é por esse ato de hoje. Este Conceia é um filho que eu e outros companheiros conseguimos gerar antes de eu ser candidato a presidente da República. O presidente da República era o Itamar Franco, quando a gente teve a ideia de criar o programa Fome Zero e teve a ideia de mandar para ele a proposta de criar o Conceia. E na época eu até tive a ousadia de indicar os 2 nomes. Na época eu indiquei o Dom Mauro Morelli para ser o presidente do Conceia e o Betinho para ser o secretário-geral. Como o Itamar é mineiro e a mineirice dele, ele preferiu escolher o Betinho como presidente e o companheiro Dom Mauro Morelli ficou na secretaria-geral, e os 2 trabalharam de forma extraordinária nas condições em que era possível. Naquela época, eu tive a ideia de que o Conceia precisaria estar ligado à presidência da República para ele poder funcionar. Hoje eu não penso mais assim. Hoje eu acho que a Secretaria-Geral da Presidência da República, ela tem a incumbência e tem a obrigação de colocar dentro do seu guarda-chuva o Conceia e dar ao Conceia o mesmo tratamento respeitoso que ela teria se tivesse na Presidência da República, porque o Conceia tem que ser olhado com um olhar muito especial, um olhar de lupa, porque é das decisões do Conceia que a gente pode acertar mais ou errar mais. Então, Márcio, você fica com a incumbência de tomar conta, e o dia que falhar, eu tomo de você. Aí você vai ficar, sabe, com a brocha na mão. Eu vou tirar de você para você não se meter a besta nesse negócio do Conceia. A terceira coisa importante, que eu estou feliz, é pelo seguinte: olha, aqui nesse salão, nós temos, Beta, todos os ingredientes que nós precisamos para resolver o problema. Todos. Nós temos fome. É um ingrediente necessário para que a gente exista, para que a gente possa combatê-la. Seria bom que a gente existisse para cuidar, sabe, de melhores coisas e não cuidar de uma coisa que é inexplicável existir no final do século XXI, quando a ciência, a genética, já provou que é possível produzir alimento para todos os milhões, bilhões de seres humanos e ninguém precisava passar fome. Então, nós temos o primeiro ingrediente, que é a pessoa com fome, criança desnutrida e pessoas com idade também com fome. A segunda coisa importante é que nós temos o governo. Então, a gente, ao invés de ficar brigando de fora para alguém fazer, nós temos que fazer. Esse é o segundo ingrediente importante. E depois nós temos vários outros ingredientes. Nós temos o Ministério da Produção Agrícola, tanto do agronegócio quanto da pequena e média empresa brasileira, da agricultura familiar. Nós temos o Ministério da Saúde, que me apresentou 2 grandes manuais aqui sobre a questão de boa alimentação, e eu queria aproveitar e dar um conselho para o Ministério da Saúde e dar um conselho também para o Conceia, que seria importante que a gente pudesse transformar esses relatórios numa coisa mais popular, com menos página, para que todo mundo soubesse o que está escrito aqui dentro e soubesse o que está escrito aqui dentro. Porque senão fica
muito sofisticado você produzir um material de informação que depois as pessoas não conseguem ter acesso e muitas vezes, se ter acesso, não conseguem entender todas as palavras. Portanto, a comunicação, ela é primordial. E a outra coisa importante é o seguinte: nós temos agora a nossa querida Conab, que está na nossa mão agora. Agora a gente pode fazer estoque de alimento. E a gente pode escolher alimento de qualidade para fazer estoque. E se a gente tiver estoque, a gente pode cuidar de duas coisas. Primeiro, a gente pode cuidar de garantir preço mínimo para o pequeno e médio produtor, ter certeza de que ele não vai perder com as intempéries. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter certeza que, se faltar alimento, a gente vai ter alimento para regular o próprio mercado interno. A gente vai ter condições de garantir e de fazer as cestas básicas saudáveis. Ou seja, nós não precisamos pedir para ninguém. Nós temos na mão os instrumentos para a gente fazer. E a outra coisa mais importante que não pode faltar para nós é vontade. Eu comecei dizendo que o mundo não teria que ter fome, porque o mundo já produz alimentos suficientes. Qual é o problema da fome? É a falta de dinheiro. Tem uma parte que se perde entre, sabe, o campo e a cidade, mas no fundo, a essência é que falta dinheiro. Porque quando tiver dinheiro circulando na mão do povo pobre, que ele puder comprar, todo mundo vai querer produzir para vender. É uma coisa lógica que acontece na nossa vida. Agora, quando as pessoas não têm para comprar, as pessoas não se sentem estimuladas a produzir. É assim na nossa vida. Então, veja, nós precisamos ter consciência de que o problema não é de falta de alimento, é falta de recurso para as pessoas terem acesso ao alimento. Obviamente que falta recurso para garantir a melhoria da qualidade da produção, o aumento da produção, tudo isso a gente pode melhorar. Mas eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. Nós temos o presidente da República, nós temos o ministro da Fazenda, nós temos o ministro do Planejamento, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Agricultura, ou seja, nós temos tudo. Então, daqui a algum tempo, eu vou cobrar de vocês, e vocês cobrem de mim, por que a gente não conseguiu o sucesso que a gente queria. Por que a gente não atingiu todo mundo? Por que ainda tem gente com fome? Eu falei para a Beta ontem, olha, o problema é o seguinte, é que toda vez que tiver a falta de alguma coisa, ou tiver um problema porque burocracia atrapalha pra cacete e enche o saco. Você tem muito mais gente para colocar obstáculo do que gente para facilitar. Tem muito mais gente para dizer não. Eu conheço bem a máquina pública. E se a cidadão tiver má vontade, aí juntou a fome e a vontade de comer. Sabe? Então, veja, é importante que a gente não permita que nenhum problema burocrático de qualquer instância do governo, crie problema. Quando tiver um problema atrapalhando, por favor, quando tiver um problema, essa coisa é resolvida na mesa da Presidência da República. Portanto, não vamos ficar conversando pelos corredores, se queixando pelos banheiros, se queixando nas reuniões, fazendo o zap, dizendo, não está dando certo porque fulano não me atendeu. Não existe isso para acabar com a fome nesse país. Acabar com a fome é prioridade zero deste país. E, portanto, é trabalhar, é cada um de nós exigir, a começar de nós mesmos, se a gente está fazendo as coisas corretas.
Ah, se eu posso fazer uma coisa às 9 horas da manhã, mas eu vou deixar para fazer à tarde. Ah, mas à tarde também acho que eu vou deixar para fazer amanhã. A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. Pessoas que não tomam café e não almoçam não pode esperar. É um compromisso de honra nosso. É um compromisso de fé. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome, que não deveria existir num país agrícola como o Brasil. Então, esta reunião daqui é um chamamento à nossa responsabilidade. A minha, companheiros ministros, não deixe nada passar para amanhã. Beta, não deixe nada. Nós temos que fazer as coisas. Nós já estamos há um ano no governo. Temos há um ano. Até agora foi tudo para arrumar a casa. Sabe? Foi tudo para arrumar, mas a casa agora está arrumada. Agora a Conab já está cheia de alimento, o Edgar Preto disse que está trabalhando muito, tem muito alimento, o Paulo Teixeira disse que o pequeno produtor está produzindo não sei das quantas, sabe? O agronegócio está sobrando comida do que não consegue exportar. Então é o seguinte, o que falta para nós? E veja que engraçado, não é só o problema de dinheiro, porque também nesse país tem gente que por excesso de dinheiro come mal. Porque tem uma outra doença chamada obesidade, que é a falta de educação alimentar. Ou seja, as pessoas têm que saber todo santo dia. Se a pessoa pudesse ter colocada na parede da geladeira, na parede perto do fogão, em qualquer lugar, o que é bom comer, o que é saudável comer, o que engorda, mas não engorda tanto, o que emagrece, mas não emagrece tanto, o que é importante a gente comer. Obviamente que nós seríamos uma sociedade que ia dar menos trabalho para você, Nícia. A gente ia procurar menos o SUS, a gente ia procurar menos remédio, a gente ia praticar um pouco mais de esporte, ia andar um pouco mais, ia correr um pouco mais. Para criar essa sociedade, nós dependemos de quem? Do governo americano? Não. Do FMI? Não. Dos nossos adversários? Não. Depende de nós. Depende de nós, então nós temos a obrigação. Essa reunião aqui, Beta, não é apenas a primeira reunião do Conselho, é a primeira reunião em que a gente está assumindo publicamente o compromisso de que ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro, a gente não vai ter mais ninguém passando fome por falta de comida nesse país. Esse é um compromisso que nós temos que cumprir. É importante ter em conta isso. Daqui para frente é muito trabalho e pouca conversa. É muito trabalho e pouca conversa. Então é o seguinte, eu falei que quando terminar o meu mandato, mas me deram tanto livro para ler que eu não sei se termina num mandato só. Então me desculpe aqui, eu estou aqui. Vou tentar fazer o esforço para começar a ler amanhã isso. Mas a verdade é essa, companheiros, a verdade é essa. Eu estou angustiado. Eu acabo de fazer uma reunião em Addis Abeba, na Etiópia, com os 54 países do continente africano. O problema lá é fome. Eu acabo de fazer uma reunião no CARICOM, com os 15 países do Caribe, na Guiana. Qual é o problema lá? É fome. Eu fiz uma reunião em São Vicente e Granadina com os 33 países da CELAC, da América Latina e Caribe e América do Sul. O problema é fome. Então, eu vou dizer para vocês que esse problema aqui no Brasil, a gente vai acabar. E é vocês que vão acabar. É vocês.
Não pense que sou eu, não. Eu estou aqui só dando palpite. Quem vai ter que fazer são vocês que sabem. Se vocês estão querendo cozinha, sabe, popular, vocês estão querendo cozinha democrática, vai ter. Vocês estão querendo mais recurso para a produção agrícola, vai ter. Sabe, tudo vai ter. Tudo vai ter. E quando vocês forem pedir para o ministro, ele disser, não tem dinheiro, diga para eles que ele tem que botar a mão no bolso e tirar o dinheiro. Porque para combater a fome tem que ser prioridade zero. Não tem nada mais sagrado do que isso. A molecada já está com a fome combatida na refeição escolar. São 40 milhões ou 47 milhões, tudo bem. Mas tem muita gente, eu fui, a Janja pegou o endereço, não sei se passou para você. Eu fui numa casa em Magé. Cheguei naquela casa, a mulher foi receber a casa. A mulher tinha uma mãe que tinha mal de Alzheimer. A mulher tinha um filho que tinha uma doença mental, morreu. E a mulher tinha um neto também com problema de doença mental. E eu perguntei para a mulher, quanto você ganha por mês? Primeiro eu perguntei se ela recebeu o Bolsa Família. Ela falou, não. Eu falei, do que você vive? Ela falou, eu ganho R$300. E eu fiquei agoniado, porque não tem programa no governo de R$300. Isso é para alguém que é meio governo, o nosso é inteiro. Eu falei, mas olha, o nosso governo é R$600, mais 150 por criança até 6 anos de idade e mais 50 até 17 anos de idade, ou 18 ou 19. O Hélio está dando até para aposentado já. Não mede esforço. Então, você ficou sabendo dessa mulher? Você resolveu? Era empréstimo. Era empréstimo. Não, porque eu fico pensando, como é que uma pessoa vive com R$300 por mês? E vocês não imaginam a alegria da mulher. A alegria, aliás, um favor que eu vou te pedir. Ela ficou enrolada nos empréstimos do Bolsonaro. Isso. Então, deixa eu lhe falar. Wellington, uma coisa que a gente tem que ver é, de vez em quando, fazer uma aferição no nosso CAD, para saber se está todo mundo que precisa lá dentro, ou se tem gente que não precisa que está lá dentro. Você sabe que de vez em quando aparece alguém malandro para ocupar um lugar de alguém que precisa. Então é preciso que a gente faça seriedade na fiscalização para que a política pública seja corretamente aplicada. A gente pode errar em qualquer coisa, mas no combate à fome a gente não pode errar. Porque do nosso erro pode depender muitas vidas humanas. Dito isso, companheiros e companheiras, eu quero dar parabéns mais uma vez aos conselheiros do Conselho, a nossa companheira Beta e a todos vocês que participam, ministros, ministras, convidados especiais, jornalistas. Acreditem como vocês acreditam em Deus. A gente pode acabar com a fome nesse país. Depende só de nós. Um abraço, gente, e boa sorte para o povo brasileiro.